Olá pessoal, começamos hoje mais um programa Viva Mais Saúde. Eu sou Raul Milaré, quiropraxista e apresentador. Aqui na TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Hoje estamos aqui com duas profissionais da área da saúde, duas enfermeiras, a Jéssica e a Daniela. Pediria por favor para a Jéssica se apresentar para o pessoal aí do canal. Olá pessoal, olá Raul. Meu nome é Jéssica, eu sou enfermeira, especialista em enfermagem obstétrica. Atualmente atuo como coordenadora da saúde da mulher e da criança aqui do município de Porto Feliz. Já trabalhei no hospital como enfermeira também e estou nesse ramo há uns 10 anos mais ou menos. Pouco tempo, né? Só 10 anos. Olá pessoal, eu tenho um tempinho menor aí na área, sou enfermeira obstetra também, estou formada e atuando nesse setor há 3 anos, sou enfermeira aqui da Santa Casa de Porto Feliz, atualmente trabalho lá e trabalho numa outra parceria com a Jéssica também, que depois a gente vai falar um pouquinho, daí explicando melhor. Super Bem Supermercados, variedade em hortifruti e sempre com ótimos preços. 2 lojas para melhor atendê-lo. Loja 1, Rua Daniel de Camargo Taborda, na Água Branca, com amplo estacionamento para seus clientes. Loja 2, Avenida Joaquim Floriano de Toledo, bem pertinho do centro da cidade. Super Bem Supermercados. Aqui você encontra sempre o melhor. Explica para o pessoal de casa, né, qual a diferença entre a enfermeira e a enfermeira obstetriz aí, né, especializada na obstetrícia. Então, enfermeira, né, faz a graduação de enfermagem, que é entre 4 e 5 anos, né, aí se forma como enfermeira, né? E depois para ser obstetra, né, ou obstétrica, né, tem os 2 termos, a gente precisa fazer uma especialização na área, né, uma residência ou uma especialização, que normalmente é entre 1 e 2 anos. Daí para se formar. Certo. E ter o título. E qual a atuação principal da enfermeira obstetra no dia a dia ali que vocês veem nos hospitais aí? Então, a gente pode atuar em todo o ciclo gravídico puerperal, né? Então, a gente trabalha desde a paciente na gestação, pré-natal, acompanhamento das pacientes de baixo risco, junto com a equipe médica, né? Um atendimento multidisciplinar. E daí a gente atende a paciente quando ela está na fase de parturiente, né? Que ela está em trabalho de parto, nós atendemos ela no hospital, no trabalho de parto e no pós-parto, tanto imediato quanto tardio, que é depois em casa, junto com os cuidados com o bebê, né? Com os cuidados da mãe já puérpera daí. Certo. Agora para a Jéssica, você que já está há mais de 10 anos aí na atuação, o que você vê de mais um mito e verdade que vem as mães ali procurar vocês, às vezes antes do parto, ou durante, ou pós-parto ali, né? Acho que é importante a gente ressaltar a respeito da informação mesmo. Então, aquela mulher que ela está no período gestacional, o principal medo dela é o parto, é o medo do desconhecido, o medo da dor, será que eu vou conseguir, se eu vou aguentar? Então, a gente está focando bastante a respeito do conhecimento e empoderamento dessa mulher, dela saber como funciona o processo, do que é o natural, do que é o fisiológico, que é o normal, para ela se munir de conhecimento e ela ter uma formação de opinião e tá deixando o corpo dela trabalhar naturalmente. Além de opinião, ela quanto mais ela entender, mais segura ela vai estar mais na hora, segura, né? Isso, porque às vezes o problema hoje em dia que às vezes a gente vê é insegurança. É gente que mal sabe o que vai ser feito e ela quer escolher o que ela quer fazer, né? Isso, e às vezes não mesmo. dá para ela fazer essa escolha, né? Então, às vezes a escolha ela vai para o caminho errado, né? Às vezes não tem a necessidade. Vamos deixar o corpo da gente agir, o normal acontecer. Então a gente está trabalhando isso, de empoderar essa mulher no conhecimento, de estar levando para ela todo a segurança do que é normal para ela ter um desfecho legal. Certo.
E na Santa Casa vocês fazem algum tipo de trabalho de palestra para informar essas grávidas ali no pré-parto? Sim, na verdade esse trabalho já vem durante o pré-natal, né? Que já no momento do pré-natal o profissional ele já começa a conversar com a mulher sobre a importância do preparo, a importância do tipo de parto. E na Santa Casa hoje a gente tem as visitas guiadas que norteiam mais essa mulher para o conhecimento. Elas são realizadas uma vez por mês. Acho que a Dani vai saber falar melhor, que hoje ela tá conduzindo mais. Eu tô do outro lado. Coordenando, né? E a ideia é justamente isso. Aquela mulher ela tá indo para o hospital. Ela, além do conhecimento que ela vai ter já com a ambiência hospitalar, né? Ela também vai já se afeiçoando aos profissionais, já vai conhecendo a carinha deles. E também lá é legal porque durante a visita já rola um bate-papo de conversar como que tá, como que é e como que é o lugar também. Vou falar um pouquinho daí. Então, nessa visita guiada, nós recepcionamos essa paciente, né? Na verdade, vai um grupo junto com a assistente social também do hospital, que vai mostrar todo o trajeto que ela tem que fazer do momento da internação, né, onde abre ficha, qual é o caminho, para ela não ficar perdida ali na hora, porque muitas vezes já chega desesperada, né? Mas pelo menos para ela saber o que ela precisa fazer, né? Isso. E a gente até orienta a ir a paciente e um familiar, a pessoa que vai acompanhar, né? Ela tem direito a um acompanhante desde do momento da internação, né, até a alta dela. Então a gente já orienta a levar esse acompanhante para ele também estar bem informado. Então a gente faz as orientações tanto institucionais, né, o que precisa, como funciona a instituição, quais são as regras, né, que também a gente precisa organizar o serviço lá, né, e ter uma colaboração da paciente. E é isso que a Jéssica falou. No final a gente reúne todo mundo e faz um bate-papo bem gostoso, né, deixa elas falarem quais são os receios, os medos, as inseguranças, o que já vivenciou. Elas começam a criar um vínculo até entre elas, é bem legal. As gestantes, elas criam, mas elas têm um imã, assim, para como se comunicarem. Estão todos no mesmo barco ali, então acaba meio que flui a mesma energia entre elas. Ali, e essas orientações são importantes porque elas acabam chegando mais seguras no hospital, né? Que é o que a gente precisa. Que elas não vivenciem esse momento de parto, que é uma coisa para ser feliz, leve, de uma forma pesada, com medo, né? Então a gente acha muito importante. Quanto mais insegurança, talvez mais desconforto, mais dor ela vai acabar sentindo, que no fundo às vezes é só maximizado pelo medo, né? Sim, até bloqueia um pouco depois, né? Também, a condução do parto, né? A gente vê que isso atrapalha bastante quando ela está bem insegura. Joia, muito obrigado. Então já voltamos. TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Olá pessoal, voltamos com o programa Viva Mais Saúde na TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Hoje estamos com as enfermeiras aqui, a Jéssica e a Daniela. Estávamos falando no bloco passado aí sobre a questão da enfermagem, a área da atuação delas aí dentro dos hospitais. E surgiu o papo sobre o atendimento humanizado na área da saúde, né? Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho sobre isso. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é a humanização. A humanização nada mais é do que humanizar, tornar-se humano. Então, e o que a gente torna-se humano? A questão do respeito, do ouvir, do aconselhar, de ter a empatia, da gente se colocar no lugar do outro. Então, a humanização é a gente trabalhar com os profissionais da saúde, a fim que eles saibam a importância da gente saber ouvir, saber respeitar, saber ter a empatia sobre o outro. Então, são 2 pontos. O profissional ele tem que saber que é importante ele ter esse conhecimento de saber escutar tudo, e a instituição onde ele trabalha forneça, através das normas, regras, o respaldo para ele trabalhar nesse centro respaldado e conseguir fazer um atendimento humanizado. A gente sabe que hoje a área de humanização ela abrange vários setores, né? Na verdade tudo, e hoje a gente sabe que na instituição que se trabalha humanização
humanização, o paciente que ele é atendido com o olhar da humanização, ele tem um atendimento melhor, ele tem uma clareza sobre o que está acontecendo, ele se sente mais seguro, o processo patológico ele é mais fácil de estar trabalhando com ele, o profissional ele trabalha mais feliz, mais motivado, é melhor o trabalho em equipe e para a instituição ela é bem mais vista. Então em todas as áreas é importante a humanização. Fluindo muito melhor, lógico que acho que toda a questão do hospitalar, questão também de gerência, tudo mais ali, isso acaba sendo muito melhor para o paciente e para os profissionais também, né? Sim, com certeza. Falando da questão da humanização, é muito falado hoje em dia muita questão do parto humanizado, né? Gostaria que a Daniela explicasse um pouquinho para a gente a diferença entre essa questão do parto humanizado, o normal e a cesárea, que é muito batida hoje em dia nas mídias aí. Então, eu até me estranho ainda um pouco com o termo humanizado, né? Porque é conflitante isso, né? A gente pensar que um atendimento de uma pessoa precisa ser humanizado, precisa né? De humanização. É uma coisa meio lógica. Normal, né? Então, é meio estranho, né? Mas a gente considera humanizado, e eu trabalho dentro desses pilares da humanização, que é a gente poder dar uma assistência adequada, né? O principal da humanização é a gente se capacitar também para dar um atendimento adequado, né? Então, não adianta nada eu receber bem a paciente se eu não souber conduzi-la bem, fazer, né? Isso. Então, o principal na humanização é você ter conhecimento do que são as boas práticas na área onde você vai atuar e trabalhar em conformidade com isso, né? Então, a gente tenta primeiro receber a paciente de uma forma acolhedora, sempre explicar o que está acontecendo com ela, porque ela tem direito de saber, né, o que se passa. Então, a humanização principal é isso, é você dar informação para a paciente e em todo o atendimento você orientar, né? Você não simplesmente chegar tomando conduta sem estar informando, né? Ou isso, o que ela tem, ou o que vai ser feito. A pessoa ela tem direito por uma decisão, né? E isso sempre bem guiada e orientada. Se a gente der informação para a paciente, dificilmente ela vai se negar a algum procedimento necessário, né? Então, a humanização ela pode ser o parto normal ou a cirurgia cesárea, quando bem indicada, né? Então, a gente tem os dois métodos, né, sendo humanizado, desde que a gente respeite as decisões da mulher, informe ela sobre as decisões, o que vai acontecer, né? E sempre feito, dentro... Né? Isso, e tomando condutas dentro do que é necessário. A gente não tomar intervenções desnecessárias por pressa, porque precoce, a gente tem, eu tenho que atender vários pacientes, então eu não dou muita atenção, né? Eu vou fazer isso porque assim vai mais rápido e eu fico livre, né? Então, a humanização é você atender aquela paciente de forma individualizada, olhando as necessidades dela e respeitando, Por né? isso que é muito importante, acho que toda equipe está sempre pensando em conjunto e pensando sempre nessa questão da humanização, né? Sim, porque a humanização é um atendimento multidisciplinar, geral, né? Todo mundo tem que ser humanizado, desde a recepção até a alta dela, né? Então, o atendimento humanizado é em geral, né? No setor todo. Sim, acho que sem dúvida, né? E a gente estava falando também no bloco anterior a questão do parto, Jéssica. Vocês também acabam, às vezes, intervindo sozinhas ali no parto normal. Às vezes o obstetra não precisa nem estar junto, em conjunto. Como que acaba sendo essa questão da enfermeira obstetra? Então, a enfermeira obstetra, ela tem a autonomia para conduzir o parto normal e de risco habitual. Ela na nossa formação, nós somos capacitados a estar identificando qualquer alteração, qualquer distócia. E algumas situações que é necessária intervenção, daí entra a figura do médico. Nem sempre é necessário. Não é que elas não vai ter obstetra. O obstetra vai estar ali de plantão, mas ele não necessariamente vai estar o tempo todo ali. A atuação dele é na hora que há a intervenção, que seja necessário, que às vezes tem alguma distócia que não dê para nós, enfermeiros, conduzir. Né? Isso. E foge do que é normal. O que seria esse fugir do normal? Às vezes, muito tempo de trabalho de parto, às vezes
O que vocês podem estar me explicando para o pessoal de casa, o que seria o anormal ali? Às vezes é a parada de progressão, tem alguma outro tipo de distócia, às vezes é necessário alguns instrumentos para a utilização durante esse período do parto, daí entra o médico. A intervenção do médico, Isso. né? Daí os instrumentos seriam o fórceps, né? E o vácuo extrator. O vácuo extrator, isso. Né? Uhum. Que daí já seria uma intervenção, daí por isso daí do médico, no caso, está fazendo, realizando. Isso. Né? Uhum. Tá, joia. Hoje em dia, lá na Santa Casa, vocês veem que a maioria dos partos acaba sendo mais para o normal ou acaba indo mais para uma cesárea? Como que é isso daí? Então, a gente está acompanhando bastante esse índice, né? A gente está conseguindo equiparar agora, né? A gente já então teve... Tá tendo uma grande evolução aí, então. Nós já tivemos um índice de cesárea maior do que o normal, né? Hoje ele está bem equilibrado. E a gente está com alguns protocolos e condutas para que ainda se aumente mais o índice de parto normal, né? Que ele seja a maioria aí dos partos, ao invés da cesárea, que tem que ser é muito boa, né? Uma intervenção necessária em muitos casos, né? Em alguns casos. Então, tem que ser utilizada de forma correta, né? Quando bem indicado, salva vidas da mãe, do bebê, né? Então, isso aconteceu justamente também pela orientação que vocês vêm dando para gestantes ali, né? Então, é muito importante, acho que a mãe chegar mais firme e segura. Não, quero ter o parto normal porque está tudo bem e, né, eu tenho condições e vou esperar, né? Porque às vezes a gestante chega desesperada, né? Com contração, ela fala, tira meu bebê daqui, pelo amor de Deus, né? E às vezes isso acaba acelerando, às vezes, uma cesárea que às vezes não precisava ter sido realizada, né? Acho que acontece muito, né? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza aí uma porcentagem entre 15% e 20% de cesárea, né? E pensando-se muito em pacientes de risco alto, né? Alto risco, pacientes com hipertensão, diabetes às vezes descompensada, alguma coisa que pode estar trazendo um risco para a mãe, né? Ou para o bebê. Nós ainda temos um índice alto de cesárea aqui para o município, para a instituição. Que vem baixando por causa das atitudes que a gente ainda tem, né? também um histórico, né, das pacientes onde tem uma cesárea anterior, daí a gente já tem que ter um pouco mais de cautela na condução, às vezes não dá para induzir, né? Entendi. Então a gente ainda tem umas barreiras, fica um pouco bloqueado assim, de tentar um pouco aumentar esse índice de normal, porque a gente tem um histórico atrás onde tinha-se muita cesárea, né? Mas hoje a gente está insistindo bastante nas pacientes que estão na primeira gestação, no primeiro parto, tentar não forçar o parto normal, mas conduzi-lo de forma correta para que a gente consiga, num futuro mais breve, aí a gente ter um índice melhor de normal. Tá ótimo. Então, já voltamos. TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui para falar com vocês sobre o zumbido. O zumbido pode ser uma manifestação causada por alguns problemas que ocorrem na ATM. A ATM é a articulação temporomandibular. Ela está localizada nessa região. Quando, dentro da cavidade oral, a gente tem alguns problemas como ausências dentárias ou próteses mal adaptadas, dentaduras, pontes móveis que estão mal adaptadas, restaurações também mal adaptadas, dentes em mau posicionamento, a gente pode ter alguns problemas na TM. Uma das consequências pode ser o zumbido. Essa seria a origem dentária. Claro que o zumbido tem outras origens que devem ser avaliadas por profissionais da saúde, como neurologistas, otorrino. Quando a causa ela é dentária, a solução vem junto com uma reabilitação oferecida pelo dentista. Na reabilitação, nós temos, por exemplo, o uso de aparelhos ortodônticos, a colocação de novas próteses. Na minha clínica, eu costumo usar o laser como coadjuvante para tirar o paciente da crise aguda do zumbido. Naquele momento que o zumbido atrapalha tanto a vida do paciente que ele precisa erguer o som num volume bem alto para esquecer que ele está com o zumbido. Esse é o momento em que o laser atua, tirando esse paciente dessa crise. Claro, juntamente com a reabilitação protética devida. O que fazer se você se identificou com esse problema do zumbido? Primeiramente, não fique desesperado.
a solução para todas as coisas, desde que você procure os profissionais corretos. Em primeiro lugar, procure o tratamento odontológico. Às vezes o problema é simples de ser resolvido. Também procure um profissional que consiga oferecer para você o que há de mais novo na tecnologia. Nesse caso, eu atuo com o laser e vejo que ele é muito importante como coadjuvante no tratamento do zumbido. Gratidão a todos que acompanham a TV Porto Feliz. Eu sou a doutora Ivana Milaré. Estaremos com vocês nos próximos programas oferecendo novas dicas. Hoje, com as enfermeiras Jéssica e Daniela, a gente falou sobre parto humanizado, falamos sobre a humanização no processo geral em si da saúde. E gostaria de a gente falar agora nesse bloco sobre os mitos do parto humanizado, né? A gente ouve falar muito, vê muita coisa na internet, vídeo aí, e acho que a gente precisa desmistificar bastante coisa em relação a isso daí, né? Não é você ter o parto na sua casa, na banheira da sua casa lá. Como que está funcionando isso hoje em dia numa questão mais profissional ali, Jéssica? Então, realmente as pessoas associam, assemelham parto humanizado com o parto na casa, o parto da banheira, o parto na água, o parto do índio. E assim, não é necessariamente só esse foco, né? O parto humanizado, hoje, a gente está tentando levar isso para o hospital, que é o respeito à mulher, o respeito às opiniões dela. Nós temos lá na Santa Casa o PPP, que a gente vai explicar como que é. E assim, a gente tem a liberdade da mulher tá deambulando, tá andando, tá se movimentando, tendo a presença do acompanhante, que isso ajuda muito nessa fase de trabalho de parto. Dá mais segurança para a mãe. Dá mais segurança, né? Sim. E a mulher, ela ter a privacidade dela ali no hospital, ela ter os métodos de alívio para essa dor ali naquela ambiência. Então, a gente está levando isso para o hospital. O parto humanizado, ele não é só o parto domiciliar. Então, é o parto em que se respeita a mulher, a sua opinião, os seus desejos. Fora que a questão de segurança, né? Você tentar um parto humanizado no hospital, você já está no hospital, seguro, né? Sim. Qualquer intercorrência, você já está lá, né? Sim. Acho que o grande risco de você fazer em casa é justamente isso, né? Se caso surge uma emergência, você vai ter que chegar no hospital. Tempo de locomoção. Até locomover, até chegar Embora lá. Embora o parto domiciliar, ele tem que ter a equipe em domicílio também. Né? Mas mesmo assim, qualquer caso de intercorrência é muito mais difícil. Sim, é muito né? inseguro. A questão da segurança no hospital é mais seguro porque já está ali dentro. Já está, né? E lógico que a equipe já vai estar ali junto no hospital, né? Então, e por isso que acho que o Dr. Marcelo, ginecologista, comentou na entrevista anterior que a gente fez, que já tem uma sala aqui na Santa Casa que já se faz esse tipo de procedimento, né? Porque precisa de tempo, né? Geralmente, quanto tempo dura todo esse processo dessa parturiente que chega lá em processo de parto até o nascimento da criança ali? Então, cada mulher é de um jeito, então não dá pra gente cronometrar, né? Então, às vezes tem algumas que evoluem mais rápido, outras que evoluem menos rápido, mas o que é sábio a gente informar é que assim, a mulher na fase de trabalho de parto, ela tem que estar caminhando, ela tem que estar se exercitando, tem que ter o auxílio do chuveiro, o auxílio da movimentação. Isso tudo são fatores que ajudam a evolução. A mulher, ela ficar deitada, parada, sem deambular, sem se movimentar, isso tudo faz com que atrase. Sim, porque daí, vamos dizer que para tudo aquilo que está fluindo, para a progressão, e aí logicamente que para a contração e vai piorar. Isso, né? A intervenção ela é mais notória nesses casos em que a mulher ela não tem uma movimentação. E o quarto lá do hospital, o PPP, ele veio justamente para isso, para a gente deixar a mulher mais livre, mais aconchegante. Mais num reservado ali, né? Para ela ter mais tranquilidade, lógico, porque ela vai estar no espaço ali que vai estar só ela, né? Isso. E justamente também a questão de segurança, de estar ali, né? Estar ali dentro, né? Tá dentro do hospital. Tá ótimo. A Daniela queria falar explicar um pouquinho sobre o PPP. O que é PPP? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Essa sigla, ela significa pré-parto, parto e pós-parto. Então, a paciente, ela vai chegar no hospital, ela é avaliada pelo ginecologista obstetra ou pela enfermeira obstetra, que vai estar lá também,
podendo a enfermeira também fazer a internação e a condução desse parto, né, como a gente disse anteriormente. E ela interna, daí a gente vai avaliar se ela internou numa fase latente ainda, né, que a dor ela ainda não está bem regulada, ou se ela já está numa fase ativa, onde a contração ela já está aí de 3 em 3 minutos, mais ou menos, com uma intensidade maior e com uma dilatação a partir de uns 5 centímetros de dilatação. Sim. Nesse momento, a gente transfere a paciente do pré-parto para o quarto PPP e ela fica lá na condução do trabalho de parto até a dilatação total, que são 10 centímetros, e o período expulsivo, que é o nascimento do bebê nesse quarto, e o pós-parto imediato. Então, ela fica entre 1 e 2 horas ainda nesse quarto, sob os cuidados da enfermagem. Então, a gente tem um olhar mais criterioso sobre sangramento, sobre o estímulo e o vínculo do bebê com a mãe. A gente deixa o bebê junto, né, fazendo contato pele a pele, né, privilegiando a mãe e o bebê nesse pós-parto, né, dentro dos cuidados também que são necessários, para depois eles serem transferidos para o alojamento conjunto e a gente poder, né, fazer todo o trâmite lá de higienização para usar esse quarto novamente para uma outra paciente. Nesse quarto PPP, a gente tem mais recursos para dar um aconchego melhor para a paciente e para os familiares. Então, a gente tem o chuveiro para banho de aspersão, né? Isso. E a gente tem também a banheira para banho de imersão, que às vezes dá um conforto maior, ela sente um pouco menos a dor, relaxa mais. Isso, ela deixa fluir melhor o trabalho de parto. A gente tem um jardim ali também, onde ela consegue caminhar, né? Não fica o tempo inteiro dentro do quarto, que às vezes isso esgota muito, né? Então ela sai, toma um ar, caminha um pouco, né, junto com que ajuda na contração, junto com o familiar, junto com a equipe, né, então a gente está sempre ali o tempo todo dando o suporte necessário, né. Aí a gente tem uma cama lá também, que é a cama de parto, né, onde pode nascer o bebê ali, né, então a gente prioriza nessa cama a posição semi-sentada, mas pode ser feito também uma posição lateral, uma posição de 4 apoios. Certo. Tem a banqueta de parto, onde ela pode parir na posição como se fosse de cócoras, mais sentada nessa banqueta, né? Certo. A gente está orientando as pacientes que ainda estranham muito essas posições verticais, mas que favorece a descida do bebê e é muito legal. Então, no fundo, a gravidade está aí para isso, para ajudar a nascer, né? É ao contrário, você deitou, você tirou a força da gravidade. Sim. Né? Uma coisa legal também de se falar, que o parto humanizado, ele pode ter intervenções quando necessário. Então, não é um parto totalmente natural, onde a gente não toma conduta nenhuma. A intervenção, né? Você diria que é indução ou anestesia, alguma coisa assim? Isso, uma indução, uma condução do parto. Às vezes, quando a paciente já está com contração, a gente não precisa induzir, porque ela já está em trabalho de parto. Mas, às vezes, a gente precisa complementar um pouco com o soro para essa contração ficar mais eficaz. A gente chama de condução do parto, daí não indução mais. Mas aí a contração fica mais eficaz e ela colabora mais com a dilatação cervical, né? Então, a gente vai orientando a paciente, olha, tá desse jeito, se a gente fizer isso, vai te ajudar, o parto vai evoluir melhor, e elas vão aceitando e a gente vai tomando as condutas necessárias. Às vezes, romper uma bolsa ajuda a estimular também para entrar... encaixar melhor a cabecinha do bebê. Então, a gente vai... São intervenções, né, que as pessoas acham que deixa de ser humanizado, mas não é, porque a gente está orientando, a gente está explicando a necessidade e a paciente está consentindo e está colaborando. Da gestante ali, isso, né? Humanizar não é deixar ela ter o bebê sozinha, é a gente assistir de forma adequada e ter as intervenções com as indicações corretas, né? Ótimo. Então, Jéssica, vocês estão com uma parceria aí com projetos? Conta pra gente um pouquinho como que vocês estão fazendo isso daí. Eu e a Dani, nós estamos com uma empresa de consultoria, né? Uma parceria entre nós já há 1 ano e meio, né, Dani? E nessa empresa, ela chama Ioni, e nós fazemos a consultoria materna. Então, durante o pré-natal, durante o parto e o pós-parto. Então, a ideia é nós acompanharmos durante o pré-natal, a gente realiza grupos com gestantes. Durante o parto, o trabalho de parto, a gente faz assistência em domicílio para ver se tá tudo bem, se tá...
Isso, está com dilatação, se a frequência está boa, se já é o momento para ela ir ao hospital, se ainda espera mais um pouco, ou se às vezes é um falso trabalho de parto, a gente faz essa assistência. Durante o parto também, sempre hospitalar, e durante o pós-parto, que é o acompanhamento da puérpera, junto com a amamentação, os cuidados com o bebê, nós tiramos as dúvidas, conversamos, vamos no domicílio também. Que sempre tem muita dúvida, né? Sempre tem principalmente as mães de primeira viagem. Populares ali, né? Porque o cordão tá enrolado. Isso, porque não sei quem falou isso, né? Isso aí conta bastante, tem muito, né? Então é importante vocês conseguirem esclarecer e explicar que, né, não passa de um mito isso daí, Sim. né? Então, meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado de vir participar. A gente que agradece. Eu acho que surgiu muita dúvida, muito papo, aí daria para ficar mais umas 2 horas falando aí só sobre uma humanização, sobre parto normal, sobre cesárea, sobre enfermagem aí. Eu agradeço vocês. Muito obrigado, então. A gente agradece o convite, né, a oportunidade. Deixa aqui, se acaso alguém quiser saber um pouco mais a respeito da nossa consultoria, tem a nossa página pessoal do Face. A gente está montando a página da consultoria. Certo. E qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição. Então, obrigada, Raul, pelo convite. Não, a gente que agradece. E obrigada ao programa aí. E estamos à disposição quando precisar novamente. Obrigada. Ótimo, então muito obrigado. Então, TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade.